Muito bom dia, pessoal! Estamos começando com a edição número 387 do seu Acorda Mercado, para você começar a sua quarta-feira muito bem informado. Hoje atrasou um pouco porque estávamos fazendo alguns testes, que é do Acorda Mercado Premium. Quem assina vai passar a receber isso por WhatsApp. As instruções estão dentro ali do seu aplicativo, então você tem mais essa comodidade de receber o PDF, o áudio, o texto e esse vídeo aqui sem a propaganda direto no seu WhatsApp. Para quem ainda não assinou, a gente vai reabrir inscrições na sexta-feira, então fica ligado, eu vou avisar aqui. Mas vamos ao que interessa. Ontem o Ibovespa recuou 2,17% e fechou aos 73.019 pontos, com um giro financeiro de 23,7 bilhões de reais. No mês, a queda foi de 29,91%, o pior mês desde agosto de 1998, quando caiu 39,55%. Já no trimestre foi o pior desempenho da história, caindo 36,68%, aliás, 0,86%, um mês para realmente esquecer. O mês ele foi marcado pela epidemia virando pandemia, a economia mundial entrando em processo de contração, o preço do dólar disparando, preço do petróleo despencando e Ibovespa sofrendo com 6 circuit breakers no mês. Muitos fatores colaboraram para esse verdadeiro caos, mas se a gente for enumerar o pior de todos, com certeza foi o coronavírus, seguido pela guerra de preços do petróleo entre a Arábia Saudita e Rússia. Ontem o Bolsonaro foi à TV com um discurso mais moderado em seu novo pronunciamento, reconhecendo a gravidade do coronavírus. E falando em coronavírus, os casos confirmados no Brasil já chegam a 5.717 com 201 mortes. 136 dessas mortes aconteceram em São Paulo. O vírus está se espalhando rapidamente também lá nos Estados Unidos, aliás, mais rapidamente, onde o número de mortes já ultrapassou os da China, chegando a 3.440, ficando atrás apenas de Itália, Espanha e França. Na Itália, o número de mortes assusta, 12.428. O alento para a economia vem da China. Olha só, quem iniciou o coronavírus hoje é um alento para a economia, porque já passou pelo pior em relação ao coronavírus. E ontem divulgou mais um indicador positivo para a economia. O PMI industrial subiu para 50,1 em março, mostrando uma luz no fim do túnel. Depois de forte retração dos setores industrial e de serviço lá na China, em fevereiro, a atividade voltou a se expandir por lá. Mas não foi o suficiente para animar os mercados por aqui e também nos Estados Unidos. O mercado brasileiro hoje está muito correlacionado com os Estados Unidos. A bolsa ela sobe, aqui sobe, a bolsa ela cai, aqui cai também. Tem sido o nosso benchmark para saber se o mercado vai bem ou mal no dia, acompanhar o mercado norte-americano. Indo para o Ibovespa, das 73 ações do índice, apenas 17 ficaram no positivo, entre elas Petrobras e Vale. As ações da Petrobras subiram 4,56% aos R$ 13,99, se mantendo em alta mesmo com a pressão de queda do preço do barril de petróleo. Já as ações da Vale subiram 3,47% aos R$ 43,22. As duas ajudaram a bolsa, ao Ibovespa, não cair tanto. Já os bancos fecharam em queda ontem e colaboraram com a queda do Ibovespa. As ações do Bradesco caíram 3,44% a R$ 20,77. As ações do Itaú recuaram 4,23%, fechando aos R$ 23,09. As ações do Santander caíram 5,43% aos R$ 26,67. E as ações do Banco do Brasil caíram 3,79% aos R$ 27,89. As ações do Banco Inter recuaram 2,04%. E as ações da XP na Nasdaq caíram 6,27%, chegando aos 19,29 dólares. As ações que mais subiram ontem foram da Suzano, subindo 5,30%, seguida pelas ações da Petrobras Ordinária, subindo 5,21%, e da Petrobras Preferencial, já citada aqui, que subiu 4,56%. Já as maiores quedas foram das ações da Cogna, caindo 20,98%, seguida por Edux, caindo 17,18%, e CVC caindo 14,29%. No mês, as maiores quedas foram de IRB, caindo 70,89%, Smiles caindo 62,32% e Via Varejo caindo 61,77%.
Como todas as ações do Ibovespa fecharam no negativo em março, a que menos caiu foram as ações do Carrefour, recuando 0,29%. Na B3, as ações que mais subiram foram da Textil Renault, disparando 46%, enquanto a maior queda foram das ações da Nutriplan, caindo 35,11%. Em meio às incertezas provocadas pela pandemia do novo coronavírus, os ativos mais seguros são invariavelmente as moedas mais fortes. No caso, principalmente o dólar e o ouro, né? Se a gente falar de moeda, o dólar e o euro. Então, euro, dólar e ouro foram as principais altas do mês. Só para você ter uma ideia, o ouro subiu 15,24%, o euro subiu 15,94% e o dólar subiu 15,96%, aí disparados as maiores altas do mês de março. Ontem a alta foi de 0,31% do dólar e fechou aos R$ 5,19, enquanto o euro subiu 0,11%, fechando aos R$ 5,74. As taxas recuaram em todos os vencimentos, com a iminência de novos cortes na taxa Selic, afetando mais as taxas de curto prazo. Os bancos vêm projetando Selic cada vez mais baixa para o final do ano. Ontem o Bradesco revisou suas estimativas e passou a incorporar uma Selic de 3%. Com isso, o DI janeiro de 2021 recuou de 3,39% para 3,21%, enquanto o DI janeiro de 2025 caiu de 6,76% para 6,67%. No Tesouro, os títulos que pagam taxas nominais recuaram taxas nominais. Então, as taxas nominais LTN e NTNF, que não consideram os efeitos da inflação. Já as taxas reais fecharam praticamente de lado, ali a NTNB, né, que paga inflação mais uma taxa pré. Destaque foi a LTN 2023, caindo de 5,41% para 5,30%, e para a NTNF 2031, recuando de 7,86% para 7,80%. Na agenda hoje, teremos os dados de produção industrial de fevereiro às 9 horas. Antes disso, às 8 horas, teremos o IPCS. Já às 15 horas, teremos os dados da balança comercial. Os índices acionários de Nova York fecharam seu pior trimestre em anos, apesar da forte recuperação na semana passada. Ontem as ações fecharam em queda, apesar de dados positivos de atividade da China. O Dow Jones caiu 1,84%, o S&P 500 caiu 1,60% e o Nasdaq caiu 0,95%. No trimestre, o Dow Jones recuou 23,2%, o S&P 500 caiu 20% e o Nasdaq caiu 14,1%. No mês foi péssimo, no trimestre também. Mas estão operando em queda novamente. Os futuros estão em baixa, indicando um cenário, um pregão negativo, um início de pregão negativo aqui e lá, né? Porque os índices futuros lá vêm pesando bastante para a abertura aqui no Brasil. Agora, o Dow Jones futuro está caindo 2,92%, o S&P 500 futuro recuando 3,01% e o Nasdaq futuro recuando 2,31%. Indo para as Treasuries, as taxas recuaram no longo prazo, a T-Note para 10 anos caiu de 0,70% para 0,61%, enquanto a T-Bond para 30 anos caiu de 1,34% para 1,26%. Na agenda hoje, teremos os dados do relatório da ADP às 9h15, que deve apontar o fechamento de 125 mil postos de trabalho no setor privado em março. Esse indicador é um balizador para o payroll, que será divulgado sexta-feira. Já às 11 horas, teremos os indicadores de atividade industrial em março, medido pelo ISM. Na Europa, as bolsas abriram em queda. Frankfurt está caindo 3,28%, Londres caindo 3,94%, Paris caindo 3,87%, Milão caindo 2,20% e Madrid caindo 2%. Com o horário de verão, agora a gente acompanha a abertura na Europa, que também é um bom balizador do que vai acontecer por aqui. Na Ásia, as bolsas estão operando em baixa também, a bolsa de Tóquio caindo 4,50%, Xangai caindo 0,57%, Hong Kong caindo 2,52% e Seul caindo 3,94%. Os contratos futuros do petróleo ensaiaram uma recuperação ontem após mais uma forte queda na véspera, porém não conseguiram manter o ímpeto da alta por conta do momento incerto da economia global. WTI encerrou com alta de 1,90% aos $20,48, enquanto o Brent fechou praticamente no 0 a 0 aos $22,74.
No mês, o WTI despencou 54%, enquanto o Brent despencou 55%. O mês de março contribuiu para o pior trimestre dos dois índices na história, com quedas de 65%. Neste momento, o futuro do barril de petróleo está em queda, o WTI futuro recuando 0,44% e o Brent futuro caindo 3,98%. O contrato de ouro OZ1D recuou 2,26%, enquanto as criptomoedas estão operando sem uma direção definida nas últimas 24 horas. Bitcoin caindo 2,01%, Ethereum subindo 0,23% e a Ripple subindo 0,07%. O IFIX subiu 0,68% e a maior alta entre os fundos imobiliários foi o Brazilian Diff Care, subindo 9,18%, e a maior queda foi do TRX Edifícios Corporativos Fundos Imobiliários, caindo 6,67%. E por hoje é só, uma ótima quarta-feira e bons negócios. Vejo vocês amanhã. Tchau!